Fala pessoal, bem-vindos ao ptbr.net. É sempre bom ter você junto com a gente para trocar uma ideia, aprender e se divertir. Queremos ouvir sua voz. Envie sugestões, dúvidas ou críticas pelo WhatsApp no 11 9 3502 9739. Sua participação faz toda a diferença para deixar nosso conteúdo sempre afiado. Manda sua mensagem e vem com a gente. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar juntos numa passagem, realmente fascinante de Gênesis capítulo 18. Oi, pessoal. É uma história que tem de tudo um pouco, né? Centrada no Abraão. Exatamente. Já conhecemos Abraão, mas aqui ele está numa situação... Uau! Imagina a cena. Aquele calorão do dia, ele está descansando... E, de repente, puf! Uma visita que muda completamente o rumo das coisas. E não é só a visita, né? Vem uma promessa que desafia, assim, toda a lógica. E logo depois, uma negociação, super tensa pelo destino de uma cidade inteira. É muita coisa acontecendo num capítulo só. Pois é. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar esses detalhes, as camadas que estão nesse texto específico. Aquelas visitas inesperadas, né? Ou promessas que parecem impossíveis. Quem nunca, de certa forma? Exato. Então vamos investigar como isso se desenrola aqui em Gênesis 18. Bom, o cenário é bem vívido, né? Abraão tá lá descansando na entrada da tenda dele, bem na hora mais quente do dia. Isso, perto do Carvalho de Mamré. Um lugar já conhecido para ele de outros encontros. Aí ele levanta os olhos e... 3 homens parados ali perto, do nada. E a reação dele é impressionante, a rapidez, né? Total. Ele corre na direção deles, se curva até o chão, aquela coisa bem respeitosa mesmo. A primeira coisa que ele oferece é o básico, mas essencial ali no deserto. Água para lavar os pés. E descanso na sombra, claro. E comida. Mas não é qualquer comida, né? Não mesmo. A generosidade é quase exagerada. Ele corre para Sara e pede para ela fazer pão. Rápido. E com uma quantidade de farinha, 3 medidas. O que daria, sei lá, uns 10 quilos de farinha. É muito pão, hein? Muita coisa. E não para por aí. Ele mesmo vai escolher um bezerro, um bom, novinho. Manda preparar e depois serve pessoalmente. Coalhada, leite, a carne, tudo ali debaixo da árvore. É uma demonstração, assim, completa de hospitalidade. Totalmente. E o que é fascinante aqui, né, é como a narrativa dá detalhes dessa hospitalidade. Não é só um oi, tudo bem, entrem. Não, é todo um ritual quase. Exato, parece que é algo fundamental para o que vem depois. A rapidez do Abraão, a mobilização da Sara, escolher a melhor comida, servir pessoalmente. Isso constrói uma imagem dele, né? De alguém que realmente leva a sério esse código de honra. Com certeza, naquela cultura, acolher o viajante, ainda mais no deserto, era quase sagrado. Era mais que só educação. Faz sentido. E talvez essa forma como ele recebe abre a porta, né? Literalmente E figurativamente, isso mesmo. Para a revelação que tá para chegar. Exato. E é aí, no meio da refeição, nesse clima todo de acolhimento, que a conversa dá uma virada, né? Totalmente inesperada. Um dos visitantes, que depois a gente entende que é o próprio Senhor, né? O texto indica, faz um anúncio que quebra qualquer lógica. Qual é o anúncio mesmo? Ele diz, daqui a 1 ano eu vou voltar. E nessa época, a Sara, sua mulher, vai ter um filho. Uau! Direto, assim. E o ponto crucial, Sara tá ouvindo. Escondida ali na entrada da tenda, talvez por costume, né? E qual é a reação dela ao ouvir isso? Ela ri, mas é um riso pra dentro, sabe? Silencioso. Ah, entendi. Um riso de incredulidade, talvez. Provavelmente. Porque o texto faz questão de dizer, Abraão e Sara eram muito velhos, avançados em idade. E a Sara já tinha passado da idade de ter filhos, biologicamente falando. O texto até fala o que ela pensou, né? Sim, é muito honesto. Ela pensa algo como, depois de velha, acabada, eu ainda vou ter esse prazer. E o meu senhor também já tá velho. É bem direto. Nossa, essa reação da Sara é tão humana, né? Chega a ser desconcertante. Totalmente.
É o ceticismo puro, baseado na vida real dela, na biologia que ela conhece. Não parece nem ser zombaria, talvez mais uma ironia amarga, né? Diante do que parece impossível. Pois é. É o choque entre a promessa divina, que não vê limite, e a consciência humana da limitação, do corpo envelhecendo. E esse riso interior quase secreto vira o foco do próximo momento. É aquela vozinha dentro da gente que duvida quando algo parece bom demais para ser verdade, né? Ou impossível demais. E essa vozinha não passa batida, não. Ah, o visitante percebe. Na hora, ele se vira para Abraão e pergunta: por que a Sara riu? E por que ela pensou: será que eu ainda vou ter um filho velha como estou? Nossa, que confronto direto. E aí vem a pergunta que, para mim, é o centro de tudo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É um desafio direto à dúvida dela. Uma pergunta retórica, mas com um peso enorme. Exato. E ele reafirma a promessa: no tempo certo eu vou voltar e a Sara vai ter um filho, ponto final. E a Sara? O que ela faz? Ela fica com medo, claro, e tenta negar. Eu não ri, não. Imagina o medo mesmo. Mas a resposta é curta e grossa. Não negue, você riu sim, sem rodeios. Puxa, esse diálogo sobre o riso é muito denso, né? Muito. Resume bem essa tensão que sempre existe entre a fé e a dúvida, né? Um tema super recorrente. Sim, e mostra também como a interação divino-humano ali na história. Nada escapa, nem um pensamento, um riso escondido. É verdade. E o confronto não é só para expor a dúvida dela, né? É para reforçar que a promessa vai se cumprir apesar da incredulidade. Faz sentido. A pergunta existe algo impossível para o Senhor não é só bronca. É uma afirmação de poder, né? Exatamente. É sobre a natureza do poder que está ali em jogo. A reação humana, seja a hospitalidade incrível do Abraão, ou o ceticismo da Sara, participa da dinâmica, mas parece que não muda o plano divino principal. É uma boa observação. Bom, depois disso o clima muda um pouco. A refeição acaba, a promessa está feita. E os visitantes se levantam. O foco agora vai para outro lugar. Isso, eles olham na direção de Sodoma. E o Abraão, ainda como bom anfitrião, acompanha eles um pedaço do caminho. E aí vem um momento fascinante que a gente tem um vislumbre do pensamento divino, né? Sim, o Senhor fica pensando consigo mesmo. Será que eu escondo do Abraão o que eu tô para fazer? É interessante essa hesitação, né? Muito. E o motivo para ele decidir contar é bem significativo. Ele lembra da promessa, que Abraão vai ser uma grande nação, vai abençoar outros povos. Mas tem um ponto-chave aí, né? Sobre o propósito da escolha de Abraão. Exato. Deus diz algo como: eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e descendentes que guardem o caminho do Senhor. Praticando a retidão e a justiça. São palavras importantes aí. Sim, retidão no sentido de integridade, comportamento correto, e justiça de julgamentos justos, ações corretas. E tem uma ligação direta entre isso e o cumprimento das promessas, né? A obediência futura dos descendentes. Isso mesmo, fica explícito. Essa parte da deliberação interna de Deus e a decisão de contar para Abraão, isso é crucial. Muda o status do Abraão, né? Como assim? Ele deixa de ser só alguém que recebe promessas e vira meio que um parceiro no diálogo com Deus. Alguém cuja opinião ou talvez a intercessão parece importante. Entendi. Faz sentido. E a justificativa liga o destino dele e da descendência com essa prática da ética, da justiça. Sugere que o favor divino não é, sei lá, aleatório. Tá ligado a um comportamento. É uma visão de mundo interessante que a narrativa apresenta. Sim, então, revelar o plano não é só informar o Abrão, é reconhecer a importância dele e, quem sabe, até convidar ele a participar desse processo de justiça divina. É um reconhecimento do papel dele no plano maior. Boa análise. Obrigada. E aí vem a revelação. O Senhor conta para Abraão: olha, as acusações contra Sodoma e Gomorra são muitas, o pecado deles é muito grave. E ele diz que vai verificar pessoalmente, né? Exato. Vou descer para ver se o que eles têm feito é tão ruim quanto o clamor que chegou até mim. Se não for, eu vou saber. É uma linguagem que mistura juízo e verificação. Interessante essa parte da verificação. Sim. E nesse momento, 2 dos visitantes que a gente entende como anjos seguem para Sodoma. Mas o Abraão fica ali, na presença do Senhor.
E aí que ele toma a iniciativa. É agora que a coisa fica realmente intensa. Ele se aproxima e começa uma das cenas mais famosas de intercessão da Bíblia. Ele se colocando entre Deus e os outros para pedir por eles. E a pergunta inicial dele é muito forte, né? Demais. Direto no ponto da justiça divina. Será que vais destruir o justo junto com o ímpio? Ele apela para o próprio caráter de Deus como juiz do mundo todo. Isso. Longe de ti fazer uma coisa dessas. Matar o justo com o ímpio, tratar os dois do mesmo jeito. Não. O juiz de toda a terra não vai agir com justiça. É um apelo baseado naquilo que ele acredita ser a natureza de Deus. Que coragem a dele, né? Muita. E o que vem a seguir é, uma negociação impressionante. Quase um leilão pela misericórdia. Como começa? Ele começa com um número redondo. 50. E se tiver 50 justos na cidade, ainda assim vai destruir? Não vai poupar por causa deles? E Deus responde. Responde que sim. Se eu achar 50 justos lá, poupo a cidade toda por amor a eles. Mas o Abraão não para aí, né? Que nada. Com aquela mistura de ousadia e humildade, ele fala: eu sou só pó e cinza, mas me atrevo a falar. Ele começa a baixar o número. Ah, a famosa barganha. Exato. E se faltarem 5 para 50? 45? Deus concorda. Não destruirei por 45. Deus aceita. 20. Abraão já pede desculpas pela insistência. Não fica zangado comigo, Senhor. Deus concorda de novo. Até onde ele vai? Até o último lance, quase um fio de esperança. Não te zangue, Senhor, só mais esta vez. E se tiver só 10? 10 justos. 10. E a resposta final de Deus: por amor a esses 10, não o destruirei. Que sequência. Essa negociação é, uau, extraordinária por muitos motivos. Concordo? O que ela te diz? Bom, revela muito sobre como Abraão enxerga Deus, né? Alguém que está aberto ao diálogo, cuja justiça pode ser, digamos, flexibilizada pela misericórdia e que parece valorizar a vida humana. Sim, mesmo as dos que talvez sejam culpados. E sobre o Abraão, a compaixão dele pela cidade, mesmo sabendo da má fama, a coragem dele calculada, né? Sempre pedindo desculpa pela ousadia, mas não desistindo. Ele tem um senso de justiça muito forte, preocupado com os inocentes pagarem pelos culpados. Exatamente. Mas a questão que fica, né? O que essa barganha toda diz sobre a justiça divina ali na história? Será que ela não é um decreto frio e imutável? Que ela pode levar em conta a presença do bem, mesmo que seja pouco. É por aí. Levanta questões sérias sobre responsabilidade coletiva versus o valor de cada um. Até onde a intercessão humana pode ir. Essa tensão entre julgamento e misericórdia fica muito clara, né? Em cada etapa da negociação. Palpável mesmo. Puxa, que jornada intensa a gente fez por esse capítulo, hein? Recapitulando rapidinho, a gente começou com aquela hospitalidade toda. Que abriu caminho para a promessa quase inacreditável do filho para Sara na velhice. E logo depois essa negociação super dramática do Abraão pela salvação de Sodoma, baixando o número de 50 até chegar em só 10 justos. Isso. E se a gente tenta ligar os pontos, aparecem uns termos muito fortes, né? A fé contra a dúvida da Sara. A hospitalidade como um valor importante. O poder divino que tanto promete o impossível quanto ameaça destruir. E, claro, essa dinâmica toda de justiça e misericórdia, com Abraão ali como intercessor. Ele não é passivo, né? Ele se envolve, questiona, pede. De jeito nenhum. E é interessante notar essa justa posição, né? De um lado, uma promessa super pessoal, familiar, o nascimento do Isaac, a continuidade da linhagem. E do outro, um drama coletivo enorme, o destino de uma cidade inteira em jogo. Vida e morte, promessa e julgamento, tudo acontecendo ali quase ao mesmo tempo na narrativa. É um retrato da condição humana, talvez. Se agarrar à lógica, como a Sara, e ao mesmo tempo ousar negociar com o infinito, como Abraão. Boa. Tudo isso sob o olhar desse poder que promete e que julga. É um microcosmo mesmo. Foi uma análise bem rica, explorando as várias partes dessa história, né? Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar alguns pontos e, quem sabe, provocar novas ideias. Com certeza. E talvez um pensamento final para a gente levar daqui. Essa persistência do Abraão é algo notável, né? Sim, ele não desiste fácil. Vai até o limite, até chegar nos 10.
Então, o que essa barganha tão intensa, essa redução do número, sugere sobre o valor que a própria história parece dar para a presença, mesmo que pequena, de gente íntegra numa comunidade? Interessante. Será que a história sugere que poucos justos podem ter um peso enorme no destino de todos? É uma possibilidade, né? Como essa ideia da influência de uma minoria justa podendo salvar milhares pode fazer a gente pensar sobre as nossas próprias comunidades hoje, sobre o impacto das nossas ações individuais. Fica aí a questão para a gente refletir mesmo. Pois é. E com essa provocação a gente encerra a nossa conversa de hoje. Obrigado pela companhia nessa jornada pelo texto. Obrigada também. Até a próxima.